Admita, pelo menos uma vez na vida você não tinha condições de comprar aquele programa ou alugar aquele filme que você tanto queria e teve que partir para medidas mais extremas como a pirataria. A pergunta é como você conseguiu piratear aquele filme? Através de um link do YouTube ou através de um programa? Se foi através de um programa, eu tenho 90% de certeza que foi através do torrent. Bom, sente-se aí que hoje eu irei contar a história completa do torrent. A primeira coisa que você precisa saber sobre ele foi o criador dele, que foi nada mais nada menos que o sueco chamado Ludwig Strauss, que eu não tô nem zoando, esse é o nome dele em sueco. Bom, ele foi o principal programador que botou a mão na massa para poder criar o torrent. Ele também criou outros programas como o OpenTTD e o ScumVM. Mas o principal que ele se destacou bastante foi um torrent, o nosso queridinho de piratear coisa, não é mesmo? Esse programa foi criado principalmente para ser uma escolha fácil, leve e bastante funcional para os seus usuários. O torrent foi fundado em 2005, mas só em dezembro de 2006 que ele foi comprado pela empresa BitTorrent. O sistema desse programa trabalhava com a linguagem de programação C++, que é a linguagem de programação muito boa, já que ela pode ser usada para criar jogos, sites e programas, e outras coisas até. Mas a pergunta é, por que esse programa é tão famoso assim? Bom, uma das coisas mais legais que ele tem é que ele trabalhava com um sistema de compartilhamento peer-to-peer. E provavelmente você não sabe o que é esse sistema, então eu vou te explicar, calma. Peer-to-peer, ou na sua tradução ponto a ponto, trabalhava com uma arquitetura de redes de compartilhamento, onde cada um dos pontos funcionava tanto como cliente quanto o servidor, permitindo compartilhamento de serviços e dados sem a necessidade de um servidor central ou hierárquica, hierárquica, hierarquia, mudando um paradigma existente. Uma rede peer-to-peer é mais convincente para o armazenamento de objetos imutáveis. Se eu falei grego para você, se você não entendeu nada do que eu falei, deixa eu fazer um exemplo para você, calma aí. Pensa que você está na sua casa utilizando um computador com o torrent aberto. E vamos supor que você quer, por exemplo, o vídeo do Justin Bieber, por exemplo. E tem outro cara lá em outra casa utilizando um torrent também. E ele quer um vídeo dos Mamonas Assassinas, ok? Em uma rede comum, ambos os computadores se conectam ao servidor em que estão alocados. Mas em uma rede ponto a ponto, ambos os computadores podem se conectar usando cada um como se fosse um tipo de servidor. Mas, mano, para que eles se conectam? Bom, a finalidade disso é para compartilhar arquivos. Se você quiser um vídeo do Justin Bieber e o cara que você está conectado tem esse vídeo, você pode pegar esse vídeo dele e se algum vídeo que ele querer, ele pode pegar o seu também, ok? Só que é claro que isso é muito seguro. Você não pode pegar qualquer coisa que você quiser do cara, claro que não. E é óbvio que para você permitir que um programa tenha acesso total a todos os seus arquivos e programas, você tem que confiar muito nesse programa, certo? Calma aí. Segundo a própria Wikipédia do torrent, esse programa era principalmente distribuído por Azure, que é um tipo de programa que se infiltra no computador da vítima a fim de espalhar programas, às vezes em segundo plano e sem a vítima perceber. Então naquela época, se você clicasse em um link ou baixar algo, podia vir com o adware escondido e nisso ele spamava essas propagandas ou trocava certas propagandas de sites e fazia você baixar, querendo ou não, o torrent. E era assim que na maioria das vezes esse programa entrava no seu PC. 18 de setembro de 2007. BitTorrent 6.0 foi lançado, e nisso tiveram que deletar a primeira versão do produto. Em uma certa versão, mais especificamente na versão 1.8, foi lançada a Magnet Link Support, ou URL. Apesar do torrent estar infestado de diversos malwares hoje em dia, antigamente, acredite ou não,
Ele era um programa limpo e sem nenhum tipo de malware. Ele até foi elogiado por algumas empresas por causa do seu diferencial de ser prático e também consumir o mínimo possível de recursos dos computadores que haviam naquela época, que já não eram muitos. Então pensa comigo. Você tinha um programa que era fácil de usar, que consumia o mínimo possível de recursos do seu computador. E era um programa perfeito, basicamente, e que servia a você o máximo possível, sem propagandas e tais coisas. Para você ter uma boa noção, ele ganhou um prêmio de melhor gratuito 157 ferramentas de software e também estava em 101 frisbees fantásticos, que foi premiações que o Torrent ganhou por seu modo fácil de usar. Ele também ganhou outras premiações por causa da sua incrível velocidade de download para a época. Em novembro de 2009, 52 milhões de usuários foram reportados usando o programa. E no final de 2011, 132 milhões. Esse seria um final muito feliz para esse programa se não fosse a ganância de seu criador. Como o Torrent ele já tinha muitos milhões de usuários ativos, ele também queria lucrar em cima disso. Então, a ganância do seu criador começou aí, e junto começou a sua decadência. Depois de um tempo, os usuários começaram a reclamar que seus computadores pesavam muito e o torrent era o motivo. Mas para um programa que ganhou o título de ser o mais leve, por que estava causando isso? Depois de um tempo, começaram a desconfiar que o programa estava escondendo algo. E com certas pesquisas descobriram que um torrent estava minerando criptomoedas no seu computador. Mais especificamente a moeda Bitcoin, que para você que não sabe é uma moeda não rastreável. E depois dessa descoberta que o torrent começou o processo de sua decadência, milhares de usuários da época começaram a abandonar ele por causa da lentidão. E também, com essa lentidão, começaram a aparecer diversos malwares, propagandas inapropriadas e a mineração de criptomoedas. E o mais importante era a segurança que o programa passava, já que ninguém ia deixar todos os seus arquivos expostos àquele programa sabendo que tinha malware e também minerar bitcoins no computador. Não era uma coisa muito confiável assim de deixar todos os seus arquivos lá dentro. O Windows 10 começou a perceber o torrent como vírus e a removê-lo sem permissão. Ficou sabendo que o antivírus Microsoft Defender embutido no Windows 10 começou a perceber cliente de torrent como um software malicioso. Ou seja, se você instalasse um torrent, ele já detectava como um vírus automaticamente já. E essa é basicamente a história de um torrent. É bem curtinha, mas os principais pontos que o torrent aconteceu. Por isso que hoje ele é um programa lixo como tá. E é basicamente isso. Se você gostou do vídeo, dá um like, por favor. E até a próxima. The question was asked, do you believe in the forest? Do you see the trees, hear the bird cry? The answer came, no, for there is no pain here. They inquired further, do you believe in the creek? Do you feel the water, taste what has scoured along its banks? The reply, no, for there is no pain here.